Nós estamos na série Para Deus Estar com Você. Quem é que quer Deus com você? Diga eu. Estou gostando que hoje o povo está bem interativo. Que legal, muito bom. Deus quer estar conosco, nós queremos estar com Deus. E existe como, não é de qualquer jeito, né? E para isso nós estamos meditando na vida de José, como fundamentação aí nessa série. Nós vimos que José tem uma marca registrada, nós vamos aqui ratificar isso, esse entendimento. Ele tinha uma marca registrada, Deus estava com ele. E José então passou por fases na vida. Ele ainda jovem, recebeu um sonho da parte de Deus, Deus ia fazer algo através da vida dele. E ele contou esse sonho para seus irmãos, para seus pais, não foi compreendido, os irmãos ficaram invejosos, tentaram matá-lo, jogaram ele num poço, numa cisterna sem água, e com certeza José se machucou, se feriu, e fora a questão emocional de ver os seus irmãos maltratando, de ver os seus irmãos ali mandando ele embora, José é removido do seu ambiente de família, ele é vendido aos ismaelitas, repassado ao povo egípcio. Potifar, o chefe da guarda do faraó, compra José como escravo, e então José começa uma jornada. Parecia que aquele sonho que ele havia recebido de Deus já tinha ido por água abaixo, mas não. Hoje, depois que tudo aconteceu e sabemos o final da história, nós sabemos que existem etapas na vida de quem tem um sonho de Deus, de quem vive com Deus. Em todo o tempo aqui você vai ver que José estava com Deus, Deus estava com José. E por isso os sonhos de Deus se concretizaram. Quem aqui quer ver na sua vida os sonhos de Deus se concretizando? Diga eu. Eu também quero, gente. E nós temos etapas na nossa vida, existem fases. Então, para você que acha que, não, Deus não tem nada para a minha vida, tem sim, você não nasceu à toa. Você nasceu com um propósito. Pode ser que em algum momento da sua vida você talvez tenha saído da rota desses sonhos, mas você está aqui nessa noite para retornar à rota dos sonhos de Deus. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo. Então, José é um exemplo para nós. Nós vamos aqui extrair princípios, estamos extraindo alguns princípios da vida de José. E nos domingos passados nós vimos que José tinha um coração que honra. Foi o primeiro princípio que nós extraímos da vida dele. No domingo passado nós vimos que José tinha visão espiritual. Ele não olhava para as pessoas e para as circunstâncias com um olhar natural ou pelo instinto. A reação dele era fundamentada numa visão espiritual das pessoas e das circunstâncias. Isso fazia com que Deus estivesse com ele e o fizesse prosperar em tudo. Hoje nós vamos ver mais um princípio. São 5, no domingo que vem é o domingo de Páscoa, vai ser um domingo especial, com coisas especiais aqui, então nós não abordaremos o 4º princípio, mas nos outros domingos continuaremos até fechar o 5º. No domingo que vem, está todo mundo convidado para esse domingo de Páscoa tão lindo, culto de manhã, 9h30 da manhã, e à noite, como você já sabe, às 7. Então, hoje vamos mergulhar em mais um princípio aqui, mas eu quero ler com você Gênesis 39, os versículos 2 a 4, para nós lembrarmos os aspectos aqui, conforme nós vamos aqui lendo, nós vamos captando, absorvendo aqui alguns detalhes na vida de José. Por quê? Porque José viveu momentos que pareciam ser de desgraça, mas foram momentos nos quais Deus trabalhou na vida de José. Deus estava com ele ali, naqueles momentos que pareciam ser momentos de desgraça, mas Deus continuou trabalhando. E José, por viver os princípios que estamos aqui então estudando e trazendo para a nossa prática de vida, ele então prosperou em tudo. Dali, de um homem que era escravo, ele passou a ser o melhor dos escravos. Potifar, que foi aquele que o comprou, tira ele do ambiente dos escravos e leva para sua casa. Depois, José passa a ser um escravo que administra todos os bens de Potifar, chefe da guarda do faraó, rei do Egito. Depois, ele é tentado ali, porque a mulher de Potifar,
que a Bíblia não diz o nome, como nós temos falado aí nos domingos passados, né? A Bíblia não diz o nome dela, mas nós carinhosamente apelidamos a mulher de Potifar de Potiguete, a piriguete do Potifar. E aí, então, ela foi lá e tentou envolver José, um jovem, imagina um jovem na flor da idade. Ele, então, é seduzido pela Potiguete e ela, então, não encontra êxito. Por quê? Porque ele é fiel. Ele vê as coisas de forma espiritual, ele honra o seu chefe, ele honra a Deus. E ele então sai, só que ela pega as vestes dele e acusa ele de tentativa de estupro. Então ele é preso. Você vai ver isso aqui, já estou dando contexto para a gente partir aqui para os princípios, ou para o princípio, e a aplicação também desse princípio. Ele é preso, e parece então que a coisa ficou pior ainda, né? Porque de escravo para preso parece que desceu o degrau, certo? Mas não, Deus estava trabalhando em tudo. Ele não sabia, mas aquele momento de escravidão, aquele momento de prisão, era a ponte para os sonhos de Deus se tornarem realidade, se concretizarem. E ele então, José, continua ali com a sua característica, continua firme, e a Bíblia fala que Deus é com ele prospera na prisão a ponto do carcereiro, do chefe, colocar ele como administrador da carceragem. Pensa, um preso sendo o chefe da carceragem, sendo preso ainda. E Deus faz ele prosperar ali, naquele ambiente de prisão, naquele momento, naquela situação de calabouço, onde parecia tudo ser ao contrário. Você está numa situação de calabouço? Ele vai te tirar hoje, em nome de Jesus. Naquela situação aparece a oportunidade. Aparece uma oportunidade e José não deixa para trás a oportunidade porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. Ele revela o sonho do chefe dos padeiros e dos copeiros que foram presos ali por um certo tempo. Ele traz a revelação para o sonho. O que ele revelou aconteceu. 2 anos depois, lembram de José, quando então o rei do Egito, o faraó, tem o sonho. E aí então lembram de José, 2 anos depois. Chamam José e aí então vem a oportunidade. 13 anos se passaram desde o sonho dado por Deus até esse momento. José se prepara muito bem, aproveita aquela oportunidade, vai lá, se coloca como instrumento de Deus, revela o sonho de Faraó. Só que ele não só revela, ele fala para ele o que ele deveria fazer. Ele traz solução. Faraó, faz assim, assim, assado. Pega um homem aqui para fazer assim, assim, assado e tal. Aí o faraó fala, quem é melhor do que você para fazer isso? Então, você a partir de hoje se torna governador do Egito. É o meu braço direito. Ele passa à frente de todo mundo numa tacada só. Os sonhos de Deus se concretizam. E ele, então, sai de toda aquela situação. Os sonhos de Deus começam a acontecer. Depois, os irmãos que jogaram ele lá no calabouço aparecem lá, porque os sonhos tinham a ver com 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. E José fala o que o faraó deveria fazer nos 7 anos de prosperidade. E assim ele faz. Investindo na bolsa de valores, vou colocar no contexto de hoje para a gente ficar mais fácil, tá? Fazendo os investimentos devidos, indo contrário ao que a economia estava mostrando. Ele então fez algo por revelação da parte de Deus. E com certeza tudo era ao contrário ali. Com certeza recebeu muitas críticas. Aí ele então eles se deparam com 7 anos de fome. E aí começa. Todo mundo vai até o Egito para comprar comida do Egito, lá com José. José estava lá para vender. Então os sonhos de Deus começam a ficar cada vez mais claros. E aí os irmãos de José aparecem para comprar comida. E José tem uma postura muito íntegra, muito fiel. Ele não se vinga, ele não desconta, ele não joga as mágoas que ele teve, as feridas, não. Ele vê de forma espiritual. Ele fala para os irmãos, fiquem tranquilos porque Deus que me mandou na frente de vocês. Não se preocupe porque vocês me machucaram, me feriram, me maltrataram, me jogaram de lado. Fica tranquilo. Eu vou abençoar vocês e ainda vou abençoar os filhos de vocês. Olha que coração. Coração que honra, visão espiritual. E eu quero ser assim. Quem quer ser assim? Eu quero ver os sonhos de Deus se concretizando. José termina a vida com centenas de anos de idade, 100 e poucos anos de idade. Não me lembro exatamente aqui. Está ali, perto do capítulo 50, entre 45 e 50. Ele fala exatamente. José viveu prosperamente e tem mais algumas coisas que aconteceram e eu quero isso para a minha vida, quero isso para a sua vida. Então, vamos entender aqui o que
Que princípio hoje nós vamos absorver da vida de José? Versículo 2 do capítulo 39. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ele ainda era escravo. Então, aqui você vê aquilo que aconteceu. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então, você vê aqui, fundamentado na palavra de Deus, essa situação de transição, de transformação na vida de José. Tinha algumas coisas na vida de José que faziam com que ele prosperasse, de que o Senhor estivesse ali com ele, e ele então fosse subindo nos degraus ali da sua vida, fosse prosperando em tudo. E tinha o agir dele e tinha o agir de Deus em tudo aquilo que ele fazia. Preste atenção também um pouquinho ali depois, no versículo 20, logo à frente, do 20 em diante diz assim, isso aqui já é logo quando acontece aquela situação com a mulher de Potifar, tá? Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha o que acontece, gente. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada. Nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Quem quer ser assim? Olha, eu medito nisso aqui faz mais de décadas e eu quero ser cada vez mais cheio dessa palavra, quero aprender, quero praticar isso, porque não é para ficar no intelecto, é para a gente viver isso na prática. Então, que tudo que nós viemos colocar as mãos, tudo que nós viemos fazer, venha prosperar. Eu sei que você quer também, mas existem esses princípios para nós seguirmos. Você vê aqui que José, então, ele tem credibilidade perante as pessoas. Ele gera confiança. Ele desperta nas pessoas que estão ali no comando uma credibilidade, uma confiança tal que faz com que os que mandam lá, os que mandavam, deixavam tudo nas mãos dele para ele cuidar e não se preocupavam. O chefe dele deixava as coisas lá e ia para a praia. Ó, cuida de tudo aí que eu vou para Balneário Camboriú, curtir um pouco o feriado. E deixava José o encargo de tudo e nem se preocupava. Então, o que José tinha que fazer isso acontecer na vida dele? Além de um coração que honra e de visão espiritual. Mais um ponto que eu quero ressaltar, que está ali no capítulo 41. E ali, no versículo 55 do capítulo 41, já na situação em que os sonhos de Deus estão se concretizando, quando o faraó já colocou José ali como governador, o encargo de tudo, 7 anos, então, se passam naquele período de prosperidade geral, mas José começou a fazer investimento, montando celeiro, guardando coisa. Com certeza, várias pessoas criticaram ele, falaram, você está maluco? Com certeza, falaram para ele, olha, falaram para o faraó, cuida com esse hebreu aí, ele nem egípcio é. Ele é hebreu, deve estar roubando, deve estar fazendo corrupção para estar comprando isso tudo, comprando terra, comprando sementes, tocando em celeiro, fazendo um monte de coisa ali, ó. Tem nada a ver fazer isso, nós estamos em prosperidade, para que fazer isso tudo? Tem algum objetivo aí que esse cara está fazendo? Então, com certeza, mas José gerava credibilidade. Aí veio o período de fome, entrou o período de 7 anos de fome. E ali, então, no versículo 55, de 41, diz assim, quando todo o Egito começou a sofrer com a fome,
o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Isso me fascina. Fala com aquele hebreu, aquele cara que era escravo, aquele cara que vocês falaram lá que parece que tentou estuprar a mulher de Potifar, que na minha ótica, nesse período aí, eu acho que já deve ter acontecido coisa para mostrar que ela estava errada, né? Aqui são os meus pensamentos, porque Deus traz à tona todas as coisas, o que está em oculto ele traz à tona. E aí então, José ali novamente nessa posição. O princípio que aqui nos conduz na vida de José é fidelidade. Uma resposta de fidelidade. Por isso que o tema de hoje é para Deus estar com você. 3, a resposta. Porque se a partir de hoje você, juntamente aqui com essa palavra, você fizer uma análise da sua vida e você entrar numa nova etapa de dar uma resposta de fidelidade, com certeza você vai experimentar Deus estando com você em todo o tempo e te fazendo prosperar em direção aos sonhos que Ele tem para a sua vida, não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente precisa entender essa resposta de fidelidade. Que resposta de fidelidade que eu preciso dar? Como é que é isso na prática? Porque fica muito vago, a gente vê isso na vida de José. Então, José era fiel a Deus. Você vê fidelidade a Deus, você vê que José ali, perante aquela prova, aquela tentação ali com a mulher de Potifar, ele foi fiel ao seu chefe e a Deus. Porque ele diz ali, como é que eu vou pecar contra Deus? Ele fala ali no capítulo 39, no versículo 5, pode deixar ali projetado, ele fala ali, olha, meu Senhor deixou tudo aí nas minhas mãos, a não ser a senhora, como é que eu vou fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele então mostra a visão que ele tinha e o coração que ele tinha, coração que honra e visão espiritual, porque um rapaz na flor da idade, sem ser casado, com aquela oportunidade, a mulher insistindo nele estar com ela, e ele ali negar, firme, sendo fiel a Deus e ao seu chefe, ao seu senhor, o nome disso é fidelidade. E a fidelidade principal aqui é essa fidelidade a Deus, porque ele falar isso, como é que ele poderia pecar contra Deus, mostra claramente que ele vivia uma vida de consagração a Deus, e é isso que Deus te chama para viver. Uma vida de separação, santificação pessoal. Uma vida na qual você decide ser diferente. Você decide ser diferente das outras pessoas. Decide ser diferente do que você é hoje. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu quero ser diferente do que eu estou hoje. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero ser igual. E é por isso que a minha busca amanhã vai ser nessa direção. Terça-feira também. Domingo que vem eu não quero estar da mesma forma que eu estou hoje. Não dá, não quero. Quero estar mais cheio de Deus. Quero avançar um pouco mais. Nem que seja 1 milímetro na vida espiritual, eu quero avançar. Porque eu sei que é isso que Deus tem para os seus filhos. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento à imagem e semelhança de Jesus. Por isso que esse ano, 2023, é o ano de transformações. Porque quem é filho e filha de Deus vive um processo de transformação contínua. E aprendemos, tudo que nós fazemos é para isso. Por isso que eu retiro e transformação. Aí tem o encontro de consolidação, tem os encontros de fortalecimento. Para quê? Para que você cresça cheio de Deus. Que você aprenda cada vez mais como ser fiel. Para que Deus esteja com você em tudo. E que você continue permanecendo em direção aos sonhos que Ele tem para a sua vida. E para a sua família. Então, é fundamental você tomar uma decisão de ser fiel a Deus, de se consagrar para Ele. Por isso que eu falei antes aqui da fichinha, para você colocar ali. Por quê? Porque você não vai andar sozinho. Porque a gente vai te ajudar nessa jornada de crescimento. Mas parte de uma decisão sua. De se consagrar a Ele, de querer mais dEle. E aí, então, nós, como família espiritual, estaremos te auxiliando a você encontrar os teus sonhos, os sonhos que Ele tem para você, crescendo nessa caminhada. Quem está em Cristo vive para muito além dessa vida aqui. Se você tem vivido para essa vida aqui, está vivendo muito pouco. Deus tem muito mais nessa vida aqui e por toda a eternidade. Então não perca as oportunidades.
Não perca a oportunidade de viver com Deus todos os dias da sua vida, ainda que as coisas pareçam contrárias, ainda que pareça que ainda que você se sinta num calabouço, ainda que você se sinta numa cisterna vazia, ainda que você esteja machucado porque foi maltratado pelas pessoas, porque foi magoado, foi mal entendido, foi caluniado, foi injustiçado, continue perseverando, continue com Deus, porque Deus vai estar com você. E o tempo fala. Diga, o tempo fala. O tempo fala, gente. O tempo fala, gente. O tempo fala. Mantenha-se fiel. Mantenha-se buscando crescer em visão espiritual. Mantenha-se com o coração que honra. Você que não está no grupo de crescimento, 7h30 da noite, quarta-feira, ali no nosso espaço IBG, a nossa reunião de crescimento. Venha, esteja com a gente ali. Você vai ser ajudado, auxiliado, estimulado e conduzido nesse processo de crescimento espiritual. Por isso que é reunião de crescimento. Quarta-feira, às 7h30, sempre ali no nosso espaço IBG, ali na esquina, onde as crianças estão lá agora. Então, coração fiel a Deus, crescendo nessa fidelidade. E a fidelidade, ela se mostra em pequenos detalhes. Que você também seja, como José, fiel nos ambientes sociais. Você já percebeu ali claramente que José, no relacionamento... Uma mano, peraí. José, ele despertava essa confiança nas pessoas. José, ele resolvia os problemas. José se colocava como solução e não como problema. José era uma pessoa que demonstrava fidelidade através de atitudes de caráter. José era uma pessoa que tinha um perfil verdadeiro. Ele era transparente, era verdadeiro, era compreensivo mediante as diferenças. Ele se importava com as pessoas. Você vê isso claramente ali quando ele se coloca à disposição daqueles outros 2 oficiais de Faraó, e ele se coloca à disposição para revelar os sonhos que eles tiveram. Você vê isso claramente porque seria impossível um chefe da carceragem, um chefe da prisão, colocar um preso como gerente da prisão, se José não fosse uma pessoa que gerasse essa confiança, se não fosse fiel. Como é que o Potifar ia colocar José ao encargo de todos os seus bens? Como é que o chefe da prisão ia colocar José como chefe perante todos os outros presos? Como é que o faraó, colocando então José como governador do Egito, fala assim, faça tudo o que o José falar para vocês fazer. Por quê? Porque José era fiel. Porque se você tem uma empresa, você sabe disso. Se você é encarregado numa empresa e tem pessoas na sua liderança, você sabe disso. Você só vai colocar maiores responsabilidades na vida de uma pessoa se a pessoa demonstra que tem fidelidade naquilo que faz. Se demonstra competência e também confiança, caráter. Se você tem dúvida no caráter ou na competência da pessoa, você fica meio assim para colocar. Talvez nem coloque. E se colocar, vai ficar preocupado. Mas, nesse ponto aqui, faz o que José falar para fazer, que está tudo certo, é um ponto de extrema confiança. Então, isso com certeza mostra que nos bastidores ali dos acontecimentos, José dava exemplo, dava testemunho. E interessante que fala ali, as pessoas viam que Deus estava com ele. Essa é a marca registrada, que eu e você estamos buscando. Que todas as pessoas ao seu redor vejam que Deus está com você, amém? Não porque você quer mostrar alguma coisa para alguém, não. Que vai ser algo natural na sua vida. Porque você vai crescer em andar com o coração que honra, com visão espiritual e com fidelidade. E as pessoas vão ver, opa, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem Deus na sua vida. Essa pessoa tem algo a mais. Eu estou precisando de alguém assim. Como você é lá no seu trabalho? Você é uma pessoa que traz problema ou traz solução? Você é uma pessoa que o seu encarregado, seu chefe, ou seus fornecedores venham e seus clientes têm confiança, veem a diferença em você? Não estou falando só de diferença profissional, estou falando de diferença espiritual. As pessoas veem essa luz em você, veem que tem algo diferente e começam a conversar com você e abrir o coração. Tem algumas coisas que acontecem quando uma pessoa está debaixo da unção de Deus. José caminhava debaixo de unção de Deus e havia transformação na vida das pessoas que estavam ao redor dele.
E é isso que Deus quer fazer através da sua vida. E se você recebe, diga eu recebo. Talvez você possa estar pensando assim, poxa, mas Sérgio, eu não estou dando conta nem de mim, vou dar conta dos outros? Mas José também passou por isso, porque ele estava lá na prisão, sem ter motivo nenhum para estar. Mas ele não pensou assim, ele falou, Deus, me usa aqui dentro, me dá oportunidade. Deus era com ele, fazia ele prosperar em tudo. E ele trazia soluções. Ele era maduro frente às críticas, frente ao negativismo das pessoas. E uma pessoa que anda com Deus contribui para um ambiente pacífico. Você é aquela pessoa que lá na sua casa, na sua família, no seu casamento, lá no seu trabalho, você é uma pessoa que atrai a bênção de Deus, ou aquela pessoa que fica igual a todo mundo? Quando um fala mal do outro, fala mal do chefe, quando tem aquela situação, você é aquela que entra igual a todo mundo, quando tem aquelas piadinhas, quando tem aquelas situações que não são legais, você se faz igual a todo mundo ou você aconselha, você faz a diferença, se posiciona de uma forma diferente? É isso que Deus quer fazer na sua vida. Então, em nome de Jesus, hoje vai brotar coragem no seu coração. Hoje vai brotar confiança, vai brotar um novo de Deus. Hoje vão sair daqui homens, mulheres, jovens completamente transformados por Deus. Em nome de Jesus, quem recebe, diga eu recebo. É assim, isso Deus faz, tem a nossa parte sim. Nós estamos aqui estudando a nossa parte, vendo o que nós devemos fazer. Porque em tudo, quando se fala de fé, quando se fala de Deus agir na vida de um ser humano, tem dois lados, tem aquilo que você faz e tem aquilo que Deus faz, aquilo que homem e mulher nenhum podem fazer. Deus é que faz, e Deus faz sim, faz como resposta de uma atitude sua de fé, porque a fé é acreditar sem você ainda estar vendo. A fé é você confiar, crer, mesmo as coisas não estarem claras à sua frente. Mas quando você toma um passo de fé, uma atitude de fé e procura andar com Deus, vivendo esses princípios, ainda que as circunstâncias pareçam o contrário, aí Deus começa a se mover, aí Deus começa a agir e vem essa marca registrada. Deus está com você, o tempo fala. Então, nos seus relacionamentos, que você possa crescer em nome de Jesus como uma pessoa que é cheia do fruto do Espírito. Uma pessoa que fala com delicadeza com as pessoas. Uma pessoa que controla as suas reações instintivas. Aquelas reações impulsivas, mas que você cresça em domínio próprio. Diga eu recebo em nome de Jesus. Que você cresça em delicadeza ao falar com as pessoas. Esposas, fala com o marido com delicadeza, fala. É que às vezes dentro de casa, a gente fala de qualquer jeito, não é verdade? A gente tem que tomar mais cuidado em casa, né? A gente tem que ajudar um ao outro, porque quando um resvala, o outro pode ajudar, em vez de também atacar e... tá vendo? Querido, pode ser diferente e tal. Aí vai se ajudando. Vamos atrair a bênção de Deus para as nossas casas, a bênção do Senhor. Se é só reclamação, crítica e tal, aí não rola. Né? Vou falar uma coisa para dar uma aliviada na vida dos filhos. Quantos filhos estão com os pais aí? Levanta a mão. Quantos filhos estão com os pais aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Os filhos estão com os pais aqui. Aqui, isso. Ó. Beleza, vou dar uma boa ajuda para vocês agora. Os pais têm uma mania de tudo só criticar os filhos, reclamar e coisa arada e tal. Mas não se empolga ainda não, porque se o pai e a mãe reclamam é porque tem um motivo. Tá? Mas eu vou dar um toque para os pais aqui. Você pode corrigir, falar, pode, não precisa ser daquele jeito, igual tua mãe e teu pai falava com você, chegando e... Fala, Deus, aí, pelo volume de risadas aí, o negócio é amplo, né? É assim, a gente tem que tomar cuidado e tem que tomar cuidado lá em casa. Né? A gente procura ficar alertado com isso, porque às vezes a temperatura interna sobe. A gente tem que zelar pelas palavras, né? Às vezes mudar e pedir perdão quando se passa. É assim. Então, nos ambientes sociais, na família, em casa, com os irmãos, né? Como é que é o nosso coração, como é a nossa reação lá no trabalho? Não importa o que as pessoas fazem, não importa o que elas entregam para você. Lembra que no coração de honra, a honra que nós prestamos às pessoas, que nós tratamos as pessoas, não tem a ver com o que elas fazem para nós, tem a ver com o que nós entregamos. Então, se as pessoas não fazem, aí é o problema delas com Deus. Nós vamos fazer, amém? Nós vamos fazer a diferença, vamos ser diferentes. E vamos aprender, crescer em Cristo, porque Cristo sofreu todas as dores. Cristo sofreu todas as enfermidades, todas as injúrias, todas as calúnias, foi pregado na cruz
no meu e no teu lugar. Então é com ele que nós aprendemos. E lá na cruz, sofrendo dores intensas, incalculáveis, imensuráveis, ele olhou para todo mundo e falou: Senhor, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então fica aí uma dica: quando alguém fizer alguma coisa para você e a tua chapa interna esquentar, se você se sentir incompreendido, injustiçado, que seja gerado um coração de compaixão em você. Não é aquele coração tipo assim, ó, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não é assim. É assim, Senhor, puxa, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque Deus sonda o teu coração, vê a motivação do teu coração. Esse é um segredo. Meu Deus, vou começar a pregar outra coisa aqui. Eu tenho que sair disso aqui. Mas vou fechar o parênteses rapidinho. Existe um segredo, é a motivação do teu coração, aquilo que ninguém vê, Deus está vendo. Deus tem um scanner aí dentro, então ele vê o mais íntimo das tuas motivações. E é isso que vai contar diante de Deus. É a partir disso que todas as coisas vão acontecer. E isso, a tua motivação, ela vai ser demonstrada, ela vai ser explícita através das situações, principalmente quando elas parecem ser ruins, ou quando estão realmente ruins. Quando as pessoas estão agindo contra você, ou talvez nem estejam agindo contra você. Às vezes é você que quer que elas ajam de um jeito, mas na verdade nem você está certo. Nem é para ser assim. E os problemas vêm através de provações, tentações e correções. Então, se a tentação é para você vencer, se a provação é para você ser aprovado, e se a correção é para você aceitar, pedir perdão para Deus e falar: Senhor, me transforma, me muda, eu quero ser corrigido, porque a correção é porque o Senhor me ama, porque o Senhor quer me fazer uma pessoa melhor. Um filho e filha de Deus que anda na rota dos teus sonhos. Amém? Você recebe essa palavra? Que assim seja. E que Deus continue trabalhando no seu coração para que você seja fiel. Haja com fidelidade em meus relacionamentos. E também você vê aqui José sendo fiel na sua vida amorosa. Como assim, Sérgio? Vamos lá. Onde é que estão as pessoas que querem casar? Solteiros, levanta a mão e diga: eu. Repita assim: eu quero casar bem. É só isso? Tem um monte de vergonhado aí. Se você não repetir, você não vai casar bem. Então levanta a mão e diga: eu quero casar bem. Em Deus. Estou meio envergonhado ainda, mas você, jovem, homem, mulher, eu não casei ainda, Sérgio, estou orando para vir aquela mulher abençoada. Você já está orando pelo seu futuro marido, pela sua futura esposa, mesmo sem saber quem é? Visão profética, gente. Mas, Sérgio, eu não sei o nome, eu estou olhando, tem algumas opções no momento, não tem nenhuma, Senhor. Traz uma opção plausível, Senhor. Não estou vendo, eu tenho que exercer fé, porque a fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo, e realmente eu não estou vendo. Mas me ajuda na fé. Continue orando, intercedendo, o que pode acontecer, ó, de uma hora para outra. Mas cuida para não se empolgar com opções que não são as melhores. Interceda já. José, ele olhou para a mulher de Potifar e falou: como é que eu vou pecar contra Deus? Ele se consagrou. Depois, ele se casou. Teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Interessante que você vê ali que o povo de Israel, ele é da descendência de Jacó, que depois passou a ter o nome de Israel. As 12 tribos de Israel que são eternas, você não vai achar o nome de José. Sabia disso? Você vai ver lá o nome de todos os irmãos de José, você não vai achar o nome de José. Porque no lugar do nome de José está lá o nome dos 2 filhos dele, Efraim e Manassés. São 2 das 12 tribos. Sabe por quê? Porque José recebeu porção dobrada. Os filhos de José passaram, então, a entrar no lugar dele. Na linhagem das 12 tribos de Israel, isso tem um significado poderosíssimo espiritual, de herança espiritual, herança material. Isso fala de porção dobrada, isso fala de prosperidade. Então a vida de José ainda deixou um legado, porque até hoje nós estamos aqui falando dele.
E nas tribos de Israel e o povo de Israel que nós vamos conhecer na eternidade, existem pessoas que hoje estão aí em todo o planeta, que fazem parte da tribo de Efraim, Manassés. Talvez tenham até alguns aqui que nem sabem que são. Você sabia disso? Talvez na sua árvore genealógica tenha alguém que fazia parte da tribo de Efraim ou Manassés. Você não sabe? Talvez tenha um judeu que, como houve a dispersão, então as pessoas se espalharam pelo planeta e vários judeus. Talvez você tenha uma ascendência judaica que você nem sabe. E aí lá no céu você vai saber, eu sou da tribo de Efraim. Olha só, eu não sabia. Eu estava lá naquele dia orando no culto, falando da nossa linhagem espiritual. Isso fala de porção dobrada, isso fala de legado na família. Que em nome de Jesus, ao você viver praticando esses princípios que José praticava, que venha a bênção de prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua família, e que isso se perpetue na vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Lori, estava lembrando aqui, vendo a Sara ministrar aqui, né? Quantas vezes tu orou, né? E hoje a Sara ministrando aqui, né? Meio chorou, né, mano? Que bênção, né? A gente vai vendo várias coisas acontecendo, que assim seja na sua casa. Você quer que a bênção de Deus, que Deus esteja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família? Que assim seja em nome de Jesus, mas viva em fidelidade. Viva na fidelidade. Então, jovens, olha o que está escrito em Hebreus 13, 4. Venerado ou honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Solteiros, consagrem-se a Deus, vivam uma vida de fidelidade a Deus, se separem para o seu futuro marido, para a sua futura esposa. Amém? Maridos e esposas, vou transmitir aqui um WhatsApp espiritual que eu recebi de manhã aqui para falar, e vou fazer um Ctrl+V aqui de manhã. Cuide, zele pela sua fidelidade. Zele pela fidelidade. Cuide com o celular, cuide com as conversas com as pessoas. Tem muita coisa acontecendo. Eu sei de muita coisa que está acontecendo. Nas redes sociais, no WhatsApp, no Messenger, no Direct. Cuide, porque tem muitas armadilhas para roubar a fidelidade da sua vida. Tá bom? Então cuide com o que você vê e com quem você conversa. Cuide com certas conversas que passam do ponto. Entre em fidelidade hoje. Arrependa-se do seu pecado e entre em fidelidade. Amém? Fica o recado de Deus para você. O casamento precisa ser honrado. Casamento, união estável não é casamento. Ser amaziado não é casamento. Casamento é casamento. É uma consagração de fidelidade um ao outro e diante de Deus. É uma consagração dessa união diante de Deus. Tudo que está fora do casamento está fora da bênção de Deus. Quando se fala de união de homem e mulher. Tá bom? Então, que seja venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quando se tem relação sexual com uma pessoa que não é seu marido ou sua esposa, é pecado. E os adúlteros não vão entrar no reino de Deus. Está lá em Apocalipse 21, 6, se você quiser conferir, de 6 a 8. Tá bom? Então, entre num pacto de fidelidade na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu relacionamento, no relacionamento com os seus familiares, tá bom? E você que é solteiro, está se preparando, quer casar na presença de Deus, quer dar um nome profético para o seu filho, como José deu, Efraim, Deus me fez prosperar. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Nomes proféticos. Então, case com um homem e uma mulher de Deus, tá? Em junho, vem aí o seminário de casais, fique atento. José deixou esse legado e a vida amorosa está muito além do suprimento na área emocional, na área sexual ou na carência afetiva. Não caia nessas armadilhas. Tem gente que pensa assim, eu vou casar, meu problema vai acabar. Sabe nada, inocente. Deixa para outros momentos o resto. A sua vida amorosa precisa estar alinhada ao sonho de Deus.
Tá? Fica uma dica para você que ainda não casou. Qual o sonho que Deus tem para sua vida? Você sabe? Casamento. Vou falar uma coisa para vocês. Eu e a minha esposa começamos cedo e começamos errado, porque a gente não tinha Jesus. Éramos adolescentes. Eu tinha 15 anos, ela 14. Aí depois Jesus entrou na minha vida, entrou na dela e tudo se consertou. E houve uma transformação da parte de Deus. Houve milagres profundos na vida dela, na minha vida, na vida da nossa filha, e isso se estende até hoje. E, em nome de Jesus, a bênção do Senhor vem sobre as nossas gerações. Mas, antes de nós casarmos, porque eu já estava com Jesus e ela também, isso estava no meu radar. Eu não queria casar se ela não estivesse nos sonhos que Deus tivesse para mim. Porque eu já imaginava mais ou menos algumas coisas. Eu imaginava uma vida de consagração a Deus, viver para Deus. E na época eu pensava que ia ser na área do esporte e tudo mais, como foi durante um tempo. Mas uma coisa estava lá numa lista que eu fiz para Deus. Eu queria que, para mim, eu tinha certeza que para minha vida eu deveria casar com uma mulher que fosse uma mulher de Deus e buscasse a Deus e vivesse para Deus. Então fica aí uma dica para quem quer viver casamento em alto nível. Diga, eu recebo. E, por último, fidelidade nos recursos. Uma das áreas mais difíceis. Porque a fidelidade nos recursos, ela é praticada na gestão financeira e também num coração que doa. Sabe por quê? Porque se você vive em fidelidade com Deus, você passa a ser gestor dos recursos dele. E mais ainda, você passa a ter um caráter doador por natureza. Se você anda com Deus e Deus anda contigo, você sempre pensa em doar. Sempre pensa em abençoar. Você não vive mais pela sobrevivência apenas. Você não vive mais apenas para o seu bem-querer, o seu conforto. Você vive além disso. Aí Deus entra na história. Aí Deus abençoa. Aí Deus faz milagre. Aí Deus faz coisas que você nem imagina. Por quê? Porque o teu coração está alinhado ao dele. Mateus 25, 23, na parábola que Jesus então fala, a parábola dos talentos, quando ele distribui, Jesus dá essa ilustração, fala que um senhor saiu e deixou ali 3 pessoas para cuidar, de parte dos talentos ali. Para um ele deu 2, para outro deu 5, para outro deu 1. Para aqueles que receberam 2 e 5, eles multiplicaram, dobraram, e aquele que deu 1, ele escondeu, guardou, porque teve medo. Olha o que Deus fala exatamente para aqueles que fizeram multiplicar, e esse é o tema do princípio 4. Você quer viver uma vida de multiplicação? A gente vai aprender com José daqui a 2 domingos. Olha o que Jesus falou, do que o Senhor falou para os 2 que fizeram multiplicar. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem administra as suas finanças para si mesmo não caminha alinhado aos sonhos de Deus. Quem vive em fidelidade com Deus passa a ser gestor dos recursos dele. E doador por natureza. Vive para abençoar. Aí, quando uma pessoa tem um negócio, ela vive para abençoar. Ela não vive só para ter o lucro. Vai ter o lucro, mas ele compartilha o lucro para abençoar as pessoas. Quando você quer assumir uma função no lugar, você não olha só para ter o seu benefício, você olha para ser bênção naquele lugar, você entende que aquela área é um campo missionário, um campo que Deus quer usar a sua vida. Vai sim te trazer recursos para o teu conforto, para suprir tuas necessidades, só que muito além disso, para que você seja bênção na vida das pessoas ao teu redor, não só no trabalho, mas lá fora também. Para que você seja investidor da multiplicação da obra de Deus na terra. Para que outras pessoas encontrem a salvação como você encontrou. E isso vai se multiplicando, porque quanto mais nós vamos entendendo isso, sendo cada vez mais fiéis em expressar essa fidelidade através dos recursos, através também dos dízimos, das ofertas, através de um caráter fiel, através de um coração que está disposto a abençoar as pessoas, aí aquele que supre a semente que semeia e pão que come fará
suprirá a semente e fará multiplicar a semente. A palavra de Deus diz assim. E tem muitas pessoas aqui experimentando disso, eu conheço. Que assim seja na sua vida. Quando uma pessoa ela não é fiel, ela abre ilegalidade, ela dá lugar ao diabo. Coloca lá Efésios 4, 27. Por isso nós estamos aqui nessa reflexão. Efésios 4, 27 diz, não deem lugar ao diabo. Uma das várias formas que nós damos lugar ao diabo e que ele entra e rouba o que Deus tem, é porque nós não somos fiéis ao Senhor no relacionamento com as pessoas, no trabalho, não somos fiéis no relacionamento conjugal, não somos fiéis na gestão dos recursos. E essa é uma noite para você chutar o diabo para longe da sua vida, em nome de Jesus. Para que você tome uma postura de ser um carregador dos mistérios de Deus. E eu termino com essa palavra. Quem aqui quer ser um portador dos mistérios de Deus? Da presença de Deus? Você quer? Você quer? Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4:1, pelo amor de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem, vai vendo você aí, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Diga, sou eu. Eu vou repetir esse versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Quem aqui quer ser uma pessoa encarregada dos mistérios de Deus? Versículo 2. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Quanto mais nós vamos vivendo em fidelidade, mais presença de Deus vem. Vamos ver também o que diz Salmo 101. Salmo 101, 6. Olha que magnífico. Essa palavra seja ligada na sua vida nessa noite. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. Isso é Deus falando ali em Salmos. Meus olhos aprovam. Na versão Almeida diz, meus olhos procuram. Existe um magnetismo na fidelidade. Quem anda em fidelidade atrai a presença de Deus e Deus faz prosperar. Os meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Vida íntegra não é vida perfeita, é uma vida inteira, completamente entregue. É assim que você quer viver? É assim que Deus quer que você viva. Mas, como eu falei antes, parte de uma decisão sua, de você desejar viver fidelidade no seu relacionamento com Deus, com as pessoas e na administração dos seus recursos materiais. Eu fiquei feliz esses dias que, no propósito que nós estamos aqui da compra do terreno, pessoas fizeram um propósito. Você que ainda não está, pode estar, né? É só olhar ali no aplicativo da igreja. Eu sei que nós estamos aí capitalizando recursos para a compra de um terreno, o projeto sede da igreja, e várias pessoas se comprometeram 12 meses. Eu vejo que várias pessoas estão sendo fiéis. Muito fiéis, se comprometeram lá atrás, estão sendo, vai terminar o propósito em julho. Olha que maravilha, né? E algumas pessoas resvalam no meio do caminho. É um exemplo de vários que falam sobre fidelidade na nossa vida. Sabe qual é a questão? É que as pessoas, elas podem não ver a nossa infidelidade, mas Deus vê e o mundo espiritual também, o inimigo também, e ele entra através das portas de infidelidade. Então não é uma coisa para a gente ficar assim, ó. Por exemplo, sou casado com a minha esposa e prometi fidelidade a ela. Sou fiel a ela. Sou obrigado a ser fiel a ela? Não, não sou obrigado. Eu fiz um pacto, uma aliança com ela de fidelidade. E serei fiel até a morte, que assim seja em nome de Jesus. É por amor, então essa fidelidade que Deus espera não é por obrigação, porque tem nada, meu Deus, se eu não for fiel, eu não vou receber. Isso não, tem gente que prega esse evangelho aí, mas esse evangelho não é evangelho, é evangelho do medo. Então eu tenho que dar porque eu tenho que fazer, porque senão eu não vou ser abençoado, o diabo vai entrar na minha vida. Não é por causa disso, não é essa motivação. A motivação é em amor. Senhor, eu tenho dificuldade em área X, área Y, mas eu quero crescer em fidelidade ao Senhor, em fidelidade no meu casamento. Quero crescer em fidelidade nos meus relacionamentos. Eu quero
ser uma pessoa de caráter que faça diferença lá nos lugares aonde o Senhor me leva. Amém? Que assim seja na sua vida e assim será. Nós vamos orar agora, removendo todos os obstáculos de fidelidade, declarando um novo tempo na nossa vida, que assim seja, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você ficar de pé, para nós orarmos agora.